tenho vindo a falar sobre Deus, como é que Deus intervém. Eu chamei esta série Deus no Mundo. Como é que Deus intervém? Como é que Deus fala? Como é que Deus toca? Como é que Deus vê? Hoje vamos falar sobre esta perspectiva. Como é que Deus vê? E o princípio tem sido sempre este. A Igreja é o agente de Deus na Terra. Deus usa a Igreja para se manifestar. Não só, mas também. Ele move-se no meio dos seres humanos. E ao mover-se através dos seres humanos, Deus usa os nossos sentidos. A forma como nós vemos, como nós tocamos, como nós ouvimos, como nós falamos. Nós somos os seus ouvidos, as suas mãos. Nós somos os olhos de Deus. Nós somos a boca de Deus. E talvez aqui nós possamos entender a importância de falar a verdade e não falar mentira, a importância das nossas conversas, etc. A nossa inspiração é a pessoa de Jesus, a forma como ele ouviu, como ele tocou, como ele viu, como ele falou. Há um pequeno versículo, nem vos vou pedir para abrir, mas está em Gênesis 16:13. Um pequeno versículo que passa muitas vezes despercebido nas nossas leituras e que fala daquele episódio em que Sara expulsa Agar, a escrava egípcia que estava ao serviço de Abraão, e expulsa, e ela está grávida. Então diz lá em Gênesis 16:13 o seguinte: a escrava Agar, que viria a ser mãe de Ismael, na sua fuga disse: tu és Deus que me vê. Diga lá comigo: tu és Deus que me vê. Uma mulher que tinha sido criada em deuses estranhos no Egito, que sabemos como eram os deuses do Egito, e agora ela, o pouco tempo que esteve ao serviço de Abraão e de Sara, ela foi aprendendo alguma coisa sobre o Deus de Abraão. E agora, mesmo na sua fuga, mesmo numa situação difícil, complicada, uma situação pessoal de crise, ela foi expulsa para o deserto. Ela conseguiu dizer: tu és Deus que me vê. Amém? Há pouco mais de uma hora estava a falar na televisão a propósito da visita do Papa agora a Chipre e à Grécia, sobre o tema dos refugiados e dos migrantes, etc. E eu invoquei as Escrituras, porque desde o Antigo Testamento, desde a lei de Moisés, que o povo de Israel é alertado por Deus para tratar bem o estrangeiro. Porquê? Diz Deus: porque vós, povo hebreu, também fostes estrangeiros. Ou seja, eles passaram 400 anos no Egito como estrangeiros, como imigrantes. E portanto Deus diz: portanto não tratem mal o estrangeiro, porque vocês também o foram. E quando nós olhamos para a nossa história em Portugal, nós vemos que, por exemplo, nos anos 60, nos anos 70, houve imensa imigração. No início do século houve imensa imigração, especialmente do norte para o Brasil, e nos anos 60 para a França, especialmente, e para outros lugares. Imigração económica, pessoas que iam à procura, portugueses que iam à procura de uma forma de vida que fosse minimamente digna, que aqui não encontravam. Alguma imigração política também, em alguns casos, mas pouca. Mas, de uma maneira ou de outra, as pessoas sentiam necessidade de fugir do país e de ir para outro país. E por isso, esta escrava foi expulsa, mas ela ainda assim, pelo tempo que ela pôde estar com Abraão e Sara, naquele meio onde o Deus de Israel, o Deus único, o Deus vivo e verdadeiro, era adorado, ela esqueceu-se dos deuses do Egito e ela podia dizer: tu és Deus que me vê. Podíamos dizer de outra forma: o Deus de Abraão está-me a observar. De facto, Deus vê, Deus olha, mas Ele vê de forma diferente do que nós vemos. O ser humano vê as coisas de uma forma, por vezes, diferente. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, um iceberg.
não é? Aqueles grandes blocos de gelo, toneladas que aparecem nos mares do norte, mais a norte, nós vemos o que se vê acima da água, da superfície, são 10% do volume. 90%, ou seja, 9 em cada 10 partes, estão debaixo de água. Nós não vemos o iceberg, nós vemos uma ponta do iceberg. Portanto, Deus vê também o que está debaixo de água. Não é? Deus vê também, quando olha para nós, Ele vê aquilo que está escondido. Não vê apenas aquilo que é visível a olho nu. Outro exemplo, temos muitas vezes ilusões de ótica. Nós vemos determinadas coisas e parece-nos uma coisa e na realidade é outra, porque são desenhos, digamos, geométricos que iludem o nosso olhar. Ou seja, o nosso olhar pode ser iludido. Nós podemos ser enganados por aquilo que vemos. Tantas vezes isso acontece. Por exemplo, em dias de grande calor e por esse Alentejo fora, não é? Ou mesmo nas estradas, se tivermos uma estrada de Alcatrão e olharmos assim ao longe, a estrada fora direito, nós um pouco acima o que é que vemos? Vemos a tremer. Não treme lá nada, porque quando chegamos lá àquele ponto não há lá nada a tremer. É o calor que provoca aquela ilusão. Quando nós mudamos de óculos e vamos descer a escada, é complicado, não é? Temos de ter cuidado para não cair. Porquê? Porque os nossos olhos não estão habituados àquele reforço das lentes novas e, portanto, ficamos assim um bocadinho inseguros até que o olho se adapta, a vista se adapta à nova situação. E havia a história da madrasta malvada que olhava ao espelho e dizia: espelho meu, há alguém mais bela do que eu. Portanto, o nosso olhar é sempre um olhar que por vezes nos engana. E Deus vê de uma forma diferente. Porque Deus vê o coração. Amém? E nós aprendemos isto de uma maneira muito especial na história de Davi. Não é? Da consagração de Davi como futuro rei de Israel, através do profeta Samuel. Todos nós conhecemos essa história. Todos nós conhecemos esse episódio. Era preciso alguém, Deus levantar alguém para que sucedesse no trono a Saul, uma vez que Saul tinha falhado completamente o seu propósito. E Deus enviou o seu profeta Samuel, a ir à casa de Jessé, um tal Jessé, que tinha muitos filhos. E ele diz: vai lá e depois eu dir-te-ei qual dos filhos deles é aquele que eu tenho nomeado, eleito para ser o futuro rei de Israel. E nós vimos como o que aconteceu. Jessé trouxe o filho mais velho, o primogênito, aquele que tinha mais direitos, e Deus disse a Samuel: não é esse, e trouxe outro a seguir, e Deus disse a Samuel: não é esse, e trouxe outro a seguir, Deus disse a Samuel: não é esse, até que acabaram os filhos. E Samuel disse: então, mas não tens mais filhos? Não, quer dizer, tenho um manvito, anda lá a tomar conta das ovelhas e não sei o quê, um miúdo. Então vai lá anda lá chamá-lo, porque nós não nos vamos sentar para comer sem ele acabar esta tarefa que Deus me entregou. E quando foram chamar Davi chegou e Deus disse a Samuel: é este, tu vais ungir como futuro rei de Israel. Isto para substituir Saul, um homem que tinha falhado completamente e um homem que não era segundo o coração de Deus. E Deus olhou para o coração de Davi e disse: este homem é um homem segundo o meu coração. E vocês podem perguntar assim: então, mas Davi não falhou mais tarde? Não falhou. Ele falhou nas suas questões pessoais, mas não para com Deus. E Deus vê as intenções do coração. Então disse Samuel a Saul: procedeste nesciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, que era quem? Davi. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ser um homem segundo o coração de Deus, ou uma mulher segundo o coração de Deus, é guardar, é observar a vontade de Deus na medida em que nós a conhecemos. Na medida em que nós a conhecemos, é respeitá-la, é observá-la. Isto é ser um homem segundo o coração de Deus. Independentemente das nossas falhas. É verdade que Davi falhou, mas falhou porque cedeu
a uma tentação na sua vida, mas não falhou em guardar em guardar os mandamentos de Deus à partida. Nós tendemos a ver a aparência das coisas e não a sua essência. Os seres humanos olham mais para aquilo que parece do que para aquilo que é. E nós vivemos num tempo em que a imagem, a aparência, conta muito. Não é? Eu farto-me de sofrer, porque a minha mulher está sempre... faz assim, leva isto, leva este cascol. Eu não gosto de cascóis. Não sei o quê. A imagem é importante, eu sei, eu não ligo nenhuma a isso. Mas a sério, nós vivemos numa sociedade da imagem, não é? Em que aquilo que parece, normalmente não é. Mas nós tomamos como se fosse, não é? Deus olha para o coração. E é por isso que nós não podemos tomar atitudes radicais e tomar determinadas atitudes com base em culturas temporais, em culturas específicas, culturas geográficas, no reino de Deus, porque Ele olha para o coração, acima de tudo. Amém? E nós estamos aqui, sabemos que Ele olha para o coração. E mais logo, quando formos tomar os símbolos da ceia, nós vamos dizer, Senhor, olha para o meu coração e vê se há nele alguma coisa má. E pedimos perdão a Deus por alguma falha, antes de virmos tomar a ceia, o pão e o cálice. Porquê? Porque nós sabemos que Deus olha para o coração. Mas Deus não olha apenas para o coração. A forma de Deus ver é também outra coisa. Deus vê por antecipação. Deus vê antes de nós vermos. Costuma-se dizer que o bom político é aquele que consegue antecipar os cenários. Consegue ver por antecipação. Embora que na vida ter razão antes de tempo dá muitos dissabores. Mas o bom político é aquele que consegue prever corretamente aquilo que vai acontecer. E umas vezes consegue-se, outras vezes não. Mas Deus vê sempre por antecipação. Veja este quadro que aconteceu com Natanael e que está lá no Evangelho de João capítulo 1. Jesus viu Natanael vir ter com ele, diz a palavra, e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Natanael nunca o tinha visto mais gordo. Nunca tinha visto Jesus. De onde é que tu me conheces? E Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Já uma vez falei aqui sobre isto, não é? Deus vê-nos quando nós estamos debaixo das figueiras da nossa vida. Mesmo aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, Ele está a vê-las. No lugar onde estão. Debaixo de que sombra é que se acomodam, Ele está a ver. Porque Ele vê por antecipação. E Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Crês em mim? Coisas maiores do que estas verás. Quando nós cremos nas coisas simples de Deus, nós abrimos a porta para vermos coisas maiores. Não é? É por isso que a Bíblia diz que a fé não tem que ser do tamanho de um pneu de autocarro. Pode ser do tamanho de uma semente de mostarda, que é uma coisa minúscula, desde que nós a usemos. Desde que nós a semeemos no reino. Desde que nós não a desprezemos. E quando nós cremos nas coisas simples, coisas maiores poderemos ver. No entanto, nós, por vezes, nem conseguimos ver as coisas que estão à nossa frente. Mas Deus vê por antecipação, antes de nós as vermos. Amém? Amém. Outra forma de Deus ver é que Deus vê o potencial das pessoas. Antes de alguém poder imaginar, Deus olha para aquela pessoa, mesmo uma criança, e Deus vê o potencial que está ali. Sabe, eu creio que Deus nos usa através de meios sobrenaturais, mas também através de meios naturais. Deus usa-nos de acordo com a nossa personalidade também, que é uma coisa natural. Deus usa-nos através dos nossos talentos naturais. Não é apenas através dos dons sobrenaturais. Deus usa-nos também através dos nossos talentos naturais. Portanto, quem tem uma vocação muito grande para cantar,
Isto é um talento natural. E Deus pode usar e quer usar. Ou para tocar um instrumento, ou para qualquer outra coisa. Mas Deus usa-nos também através dos dons sobrenaturais. Deus usa-nos. Mas Ele olha desde quando somos ainda crianças e olha e vê o nosso potencial. Coisa que nós, por vezes, não conseguimos ver. Não conseguimos ver. Às vezes as pessoas surpreendem-nos. Porque parece que dali não vai sair nada e na volta ficamos positivamente surpreendidos. Agradavelmente surpreendidos. Outras vezes é ao contrário. Há pessoas que parece que prometem muito e não dão nada. Mas Deus vê realmente o potencial. E nós conhecemos a história de Saulo. Saulo era um perseguidor da igreja. Saulo era um fariseu. Era um judeu. Seguia à risca os preceitos judaicos. Era um homem muito culto, mas era um homem fanático no judaísmo. Ele esteve presente na morte de Estevão, no assassínio de Estevão, no martírio de Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja de Jerusalém. E não sabemos muito mais sobre ele, até que ele surge depois na caminho de Damasco, e quase ao chegar à cidade tem aquele encontro com Cristo, aquele encontro sobrenatural, em que fica cego, em que depois é conduzido à casa de Ananias, e conhecemos essa história. O que eu queria dizer é que, quando Deus fala com Ananias e diz-lhe: olha, o meu servo, o Saulo, ele vai vir aqui à tua casa, e ele está aqui em Damasco, eu quero que tu vás lá ter com ele, e faças isto assim, assim. E a primeira reação de Ananias é de medo. Diz: ó Senhor, então tu mandas-me ter com um bandido desses, com um malandro desses, com um perseguidor, um homem que não tem misericórdia para com os cristãos. Eu sou cristão, então mandas-me para a boca do lobo. Porquê? Porque Ananias não conhecia o potencial de Saulo, mas Deus conhecia. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Como quem diz: Senhor, escolhe outro. Como Moisés, não é? Quando Deus o convocou diante da sarça ardente. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Deus disse a Ananias: eu conheço o potencial dele. E ele é uma pessoa que eu vou enviar para evangelizar os reis. Deduz-se que outras pessoas não teriam as condições para fazer isso. Mas Deus viu em Saulo, essas condições. E por isso ele se encontrou com ele de uma maneira tão frontal e tão forte. Os cristãos não conseguiam ver o potencial de Paulo. Apenas o temiam, como Ananias. Mas Deus vê o nosso potencial. Às vezes nós não vemos o potencial que está nas pessoas. A Bíblia diz para nós não desprezarmos o dia das coisas pequenas. Nós prestamos muita atenção ao tamanho. Mas isso não é o mais importante. A Bíblia diz para nós não descurarmos o trabalho do menino. Os discípulos procuraram afastar os meninos de Jesus. E Jesus disse o quê? Deixai vir a mim as criancinhas, porque os tais é o reino dos céus. Então nós vemos de uma maneira diferente daquilo que Deus vê. Deus vê sempre noutra perspectiva. A lógica de Deus é uma lógica diferente da lógica humana. E era bom que nós, de uma vez por todas, enfiássemos isto dentro da nossa cabeça e, sobretudo, do nosso coração.
para nós compreendermos que não é a cultura, não é a política, não é a nossa forma, a nossa sensibilidade humana que conta. Aquilo que conta é como Deus vê. O que conta não é como vocês me veem, é como Deus me vê. O que conta não é como eu vos vejo, é como Deus vos vê. Amém? E Deus vê o potencial. Deus vê o coração, Deus vê por antecipação e Deus vê também o potencial. Mas Deus vê também as motivações. E nós vemos isto na história do jovem rico. Aproximando-se dele um jovem, disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: porque me chamas bom? Não há bom senão um, só Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, perfeito, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e traz um tesouro do céu, e vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. É claro que o que o evangelista nos está a dizer, Mateus, é que se ele não tivesse propriedades, talvez até fosse. Então, o que é que estava a impedi-lo de seguir Jesus? Os seus bens. E nós podemos ter muitas coisas na nossa vida que nos podem impedir de seguir Jesus. Ainda que nós cumpramos os preceitos religiosos estritamente, como este jovem tinha feito ao longo da vida, mas ele teve que aprender uma coisa, que a perfeição, se quer ser perfeito, a perfeição espiritual não está no cumprimento dos preceitos religiosos, mas na capacidade de andarmos em amor e colocarmos o nosso coração alinhado com o coração de Deus. Vende os teus bens e dá aos pobres. Isso foi uma facada no coração deste jovem. Porquê? Porque ele adorava a sua condição. Ao mesmo tempo, ele procurava cumprir os preceitos do judaísmo, é certo. Mas ele não conseguiu chegar ao ponto em que Jesus lhe estava a colocar. A fasquia estava muito alta. Pedir-lhe que ele vendesse os seus bens e desse aos pobres, aí já não conseguia. Porquê? Porque antes de Deus havia um outro Deus na sua vida, que era o Deus Mamon, ou o Deus das riquezas. Amém? Deus olha para o coração e Deus vê as nossas motivações. E finalmente, um outro elemento que eu gostaria de falar, entre outros que certamente poderíamos dizer aqui, que fazem a diferença entre a forma como Deus vê e como nós vemos. Deus vê o sofrimento. Amém? Deus vê o nosso sofrimento. Há muitas pessoas que põem isto em causa. Põem em dúvida que Deus veja o sofrimento. Alguém disse, no tempo do Holocausto, onde é que está Deus? Onde é que estava Deus quando os nazis mataram, assassinaram milhares e milhares de pessoas nas câmaras de gás, etc. E alguém respondeu: Deus estava lá no meio. Deus vê o nosso sofrimento. Havia uma mulher chamada Ana. E eu vou ler mais um texto. Hoje farto-me de ler a Bíblia, que é para compensar aquilo que vocês não leem. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Esta mulher não tinha filhos, não conseguia ter filhos. Ela estava triste, amargurada por isso. Uma mulher judia que não conseguisse dar à luz, que não fosse fértil, era considerada como uma espécie de quase que amaldiçoada por Deus. E isto era uma dor que ela trazia. Então ela foi ao templo e estava ali numa situação mesmo a derramar a sua alma perante Deus. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres,
Mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, seria consagrado ao Senhor. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Estão a ver? Deus olhou para o coração de Ana. Eli, o sacerdote, olhou para a boca. Não chega. Olhar para a boca não chega. Ouvir as palavras não chega. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia, falava com o coração, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Oh, bêbada, chega para lá. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, pois tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela não disse que era abstémia, disse: não tenho bebido. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E nós sabemos que ela depois teve realmente um filho. Deus ouviu a sua oração. Mas Eli, o sacerdote, ele ficou a pensar que a mulher estava bêbada. Mas coisa feia. Ainda por cima aqui dentro do templo. Não é? Só porquê? Porque ele ouviu os seus lábios mexiam, mas não ouvia nada, porque ela estava a falar com o coração. E estava a chorar. E devia estar a fazer uma figura, não sei como. E ele olhou para a boca. E Deus olhou para o coração. Julgamentos apressados normalmente impedem-nos de ver o coração das pessoas. Normalmente impedem-nos de ver o coração das pessoas. Nós precisamos de aprender que Deus vê de forma diferente do que nós vemos. Deus olha e vê uma coisa e nós muitas vezes vemos outra. Mas também somos chamados a ver como Deus vê. Somos desafiados a isso, somos exortados a isso. E o apóstolo Paulo fala de uma maneira muito clara sobre a diferença entre aquilo que ele chama o homem espiritual e o homem natural. E diz que o homem natural não entende as coisas de Deus porque elas são discernidas espiritualmente. Então não nos vamos admirar que aqueles que não conhecem Deus, que aqueles que não conhecem a palavra, não entendam algumas coisas na nossa vida, no nosso discurso, na nossa postura. Porque o homem natural não entende as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. Mas se nós somos homens e mulheres espirituais, nós podemos ver como Deus vê. Não olhar apenas para aquilo que parece, não olhar apenas para a aparência, mas para a essência das coisas, não olhar apenas para a boca, mas para o coração, não olhar apenas de uma forma superficial, mas tentar entender as motivações e tentar ver como Deus vê. Amém? E eu quero dizer uma coisa. Aqueles que muitas vezes nós, ou alguns cristãos, insultam e diabolizam apenas porque não têm fé ou porque têm um estilo de vida diferente daquilo que é a nossa ética, eu quero-vos dizer uma coisa. Deus está a olhar não para o estilo de vida deles, não para aquilo que parece, mas Deus está a olhar para o coração dessas pessoas. E é por isso que podem acontecer milagres como este de entrar no lado da máquina um Saulo, perseguidor da igreja, e sair do outro lado da máquina um Paulo, o maior defensor da igreja e o maior missionário que alguma vez existiu na terra. Esses milagres acontecem porquê? Porque Deus vê o potencial. Deus olha para o coração. Deus viu que Saulo era sincero. Ele era sincero. E Deus está a olhar para as pessoas sinceras. E as pessoas sinceras estão à espera de saber que há um Deus que as ama. E que há um Deus que tem um propósito de vida para elas, mais elevado do que aqueles que eles têm. As pessoas sinceras estão à espera de descobrir que Deus olha para o coração.
Estão à espera de descobrir que Deus vê as motivações. Estão à espera de descobrir que Deus vê o seu sofrimento. Amém? Amém. E é isso que nós precisamos lhes dizer. Deus está presente no seu sofrimento. E Deus olha para o coração. Amém. Vamos chegar em pé. Nosso Deus e Pai, esta manhã, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E te agradecemos porque ela sempre nos ilumina o nosso caminho, Senhor. Sempre aplana o caminho, Senhor, diante de nós, para nós chegarmos à tua presença, para nós compreendermos, Senhor, a tua palavra, para nós podermos olhar como tu olhas e ver como tu vês, Senhor. Senhor, apura o nosso olhar. Unge os nossos olhos espirituais com colírio para que possamos ver como tu vês, Senhor. Possamos agir como tu ages. Num mundo atribulado, num mundo cheio de receios, num mundo com medo da pandemia, num mundo com tanto desequilíbrio emocional neste momento e mental devido a esta circunstância. Ó Deus, que nós possamos ter uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de estímulo, uma palavra da tua parte, que faça com que eles olhem não para nós, mas para ti, Senhor, e possam ver que em ti há um caminho, em ti há uma esperança, Senhor, e possam converter-se e viver, Pai, em nome de Jesus. Desperta-nos sempre esta realidade, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Amém.